perguntei. Eu me perguntei, mas por que essas rampas se não tem cadeirante? Né? Na verdade é o seguinte, é aquela história do vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Né? Não tem o cadeirante porque o cadeirante não tem acessibilidade. Sim. O cadeirante tinha. Tanto que a partir de lá, essas rampas começaram a ser úteis e o pessoal começou a sair. E não dá para comparar para a gente, que é cadeirante, uma rampa daquela que o pneu fez lá atrás com essas novas. Aquela que ele fez é 1 milhão de vezes melhor, porque ele liga o asfalto em linha reta com a sarjeta. Esse outro não, esse outro tem que baixar e subir, porque ele baixa a sarjeta e pega aquela inclinação da calçada subindo. Então, para qualquer um que você perguntar que usa uma cadeira de roda, vai achar aquela rampa melhor. Só que tem outras coisas, tem a água, tem uma série de coisas que tem que ser vista também. Por isso que tem toda essa normativa. Ô, Psyu, além de você vivenciar a realidade de um cadeirante, você também acompanha a política, entende como é que essas coisas funcionam para além do que seria o óbvio, né? Um estudo a partir de alguém profissional, a obra é realizada, alguém para fiscalizar. Parece muito simples, mas no setor público, às vezes as coisas não acontecem tão simples como elas aparentam ser no papel. Me parece que muitas vezes é feito uma tentativa de marketing positivo em cima da causa de vocês, dos deficientes físicos. É bonito para um prefeito, governador, presidente, falar que desenvolve políticas públicas assertivas que vão beneficiar, por exemplo, cadeirantes ou pessoas em geral que têm algum tipo de dificuldade de mobilidade. Só que na prática, o investimento é pífio ou a gente vivencia isso em Santa Cruz do Rio Pardo, que são obras que não tiveram sequer a consulta de quem vai utilizá-las, e aí começam a ser feitas de qualquer jeito, obras que não servem praticamente para nada, e é dinheiro público jogado no ralo. A gente teve um início, me recordo ainda na gestão Otacílio, a criação de uma pasta específica para essa temática aqui em Santa Cruz. Aparentemente é algo muito bom, mas na época não tinha nem dotação. Não tinha dinheiro para aquela pasta. Na época eu votei contra, não sei se você lembra disso. Lembro, exatamente por isso que eu quero conversar isso contigo. Criou-se uma pasta que não tinha dotação. Então é o quê? É só para dizer que Santa Cruz presta atenção para esse setor da sociedade? Tem investimento de verdade? Na época não tinha. De novo, temos aí um discurso muito alinhado do prefeito Diego no sentido de dar mais visibilidade para isso. Há um conselho ativo, que já é um grande passo. Agora, uma obra dessa, sendo... Eu faço questão de frisar nessa questão das rampas, Psyu, porque a gente teve pelo menos 2 momentos na imprensa em que esse caso gerou repercussão. Teve lá as primeiras denúncias com os primeiros vídeos. Prefeito, secretário, vamos melhorar, vamos ajeitar. Não ajeitaram nada. Passaram-se 2, 3, 4 meses até essa nova reunião aí, pelo que você está me informando, está paralisada a coisa. Então, assim, mesmo com o caso estourando, com promessa de que iriam resolver, continuaram instalando as rampas erradas. Não ajudam os deficientes e é dinheiro público no ralo. Me parece que tanto a gestão passada como essa, Otacílio e Diego, estão mais interessados em fazer proselitismo em cima de uma causa justa do que investir de verdade. Você sente que o município de Santa Cruz, pelo menos de uns anos para cá, pensa de verdade em vocês? Então, vamos lá do começo, né? Quando o prefeito Otacílio criou a Secretaria da Pessoa com Deficiência, na época era Secretaria de Assuntos para Pessoa com Deficiência, exato, salvo engano, né? Daí, inclusive ele usou a tribuna e me convidou para ser, para ser o secretário. O primeiro secretário, né? Eu, na época, recusei o convite, né? E votei contra a criação da secretaria. Por que eu votei contra? Porque não tinha dotação orçamentária, né? Não ia ter. E a minha ideia na época era uma diretoria. Inclusive o Murilo me apoiou na época. Para a gente fazer uma diretoria, começar de baixo, criar a demanda e depois ir subindo. Hoje, criou a secretaria novamente, né? Porque daí ele uniu com a assistente social. Sim. E ficou as duas lá pela mesma secretária. Agora ele separou, agora o Diego, né? Sim. Porque depois, antes foi o Otacílio, o Diego separou de novo e agora sim com dinheiro, né? É um avanço, então. É um avanço. Tem dinheiro na secretaria. Tem dinheiro, mas a minha crítica ainda é a seguinte: eu gostaria que ela começasse menor e fosse subindo, né? Então, hoje tem lá 7 ou 8 funcionários. O gasto hoje com
só com funcionários, só com o salário base dos funcionários hoje que trabalham, que estão vinculados à Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, dá R$400 mil ao ano. Então, é um investimento alto. A própria estrutura da pasta acaba absorvendo parte do recurso. Grande parte do recurso. Tá. E a minha crítica da época é justamente a crítica que eu tenho hoje. E eu já falei isso para todos. Não sou contra. Cada um tem que ganhar, tem seu trabalho, tem... Mas o meu problema é o seguinte: muitas vezes um cadeirante, que é o que leva nas costas todo esse glamour que eles fazem em cima, né, não tem uma bateria na cadeira de rodas e está preso dentro de casa. Então, esses 400 mil, vamos dizer que está indo para aqueles que trabalham em nome do deficiente, claro. Você não tem legalidade para dar 400, 500 reais para comprar uma peça de uma cadeira de uma pessoa que não tem condições. Ou seja, Psyu, a pergunta do Diego um pouco mais direta. Tanto o Diego como o Otacílio, muita politicagem em cima de vocês e nada de ajuda real? Eu não vou ser tão drástico assim, porque eu não acho que é uma... Eu acho que a política pública ela tem que ser feita, porque você não consegue fazer nada sem a política, né? O Otacílio, na verdade, por que ele criou na época essa secretaria? Porque nós tivemos aqui a caravana da acessibilidade, que veio de São Paulo, e nessa reunião da caravana, o pessoal da caravana, que várias pessoas, a maioria de São Paulo, mas de várias cidades que estão encurtidas nesse assunto, eles solicitaram diretamente nessa reunião uma diretoria. Daí que o Otacílio ocupou a tribuna e falou: não, eu não vou dar uma diretoria, vou dar uma secretaria, que é melhor. Dá uma trucada ali. Né? Ele foi trucado e mandou um 6, na verdade. Exatamente. Então foi isso que aconteceu. Daí, a partir daí, eu acho que não conseguiu fazer muita coisa, ele encerrou. Inclusive, numa conversa com ele depois, ele falou que encerrou porque eu não aceitei. Porque ele achava na época que eu tinha mais legitimidade para falar nesse assunto. Peraí. Tranquilo. E daí o Diego convidou a secretária Ana Laura, que Sim. é uma excelente pessoa, está fazendo um excelente trabalho, né? Só que o que eu acho é o seguinte, a minha opinião é que ela começasse menor essa secretaria e fosse subindo. E não estou aqui afirmando que nada é feito. Eu acompanho o poder público. Sim. O Centro do Autista é ligado a essa pasta e é um avanço gigantesco para Santa Cruz. Eu sei que há ações através dessa pasta junto a entidades como Asilo, ações ligadas a CAPES. Então eles têm feito um trabalho. Agora, quando a gente pensa em rampa, acessibilidade urbana, que me parece ser a base de tudo, tanto a gestão anterior como essa pecam. Né? Hoje, Santa Cruz do Rio Pardo é uma cidade acessível, Psyu? Quando a gente pensa em prédio público, escola, calçadas, ruas, é uma cidade que consegue ser transitável para alguém que tem, por exemplo, uma dificuldade como a sua? Então, aqui é uma cidade difícil. Na época do pneu, ela começou aquelas rampas, ela começou com acessibilidade, depois parou durante quase 30 anos. Agora voltou. Voltou na época do Otacílio com esse convênio, inclusive. Só que não conseguiu, passou para o governo do Diego, agora fechou esse convênio, só que com esses problemas. Então, eu acho que está em vias de ter uma acessibilidade melhor, né? Mas tem muito para remar ainda, tem muita coisa para acontecer, inclusive com outras deficiências. Deficiente visual, por exemplo, que não tem os pisos podotáteis, não tem o braille, não tem uma série de outras deficiências. Eu falo mais da cadeira de rodas porque é o que eu vivo, claro. Né? Então eu tenho mais propriedade para falar disso do que de outros. Mas a gente sabe... lugar de fala sobre isso. Exatamente. Inclusive. Agora, tem o problema que você falou. Tem a PAI, tem o Centro do Autista, tem o CAPES, são as doenças intelectuais, né? Sim. Então, esse pessoal com doença, eles têm as necessidades deles, claro. Que são várias, né? Mas quem tem uma prótese, por exemplo, uma amputação, ou quem usa uma cadeira de rodas, eles dependem, como eu dependo, de um equipamento. Certo. Né? E esse equipamento, ele tem que estar em ordem. Porque não adianta nada você fazer uma rampa de acessibilidade e o deficiente, o cadeirante, não conseguir chegar a essa rampa. Concorda? Então, esse que é o principal ponto.
Então é aí que eu gosto, eu falei no conselho, estou tentando de alguma forma, inclusive o conselho tem um fundo monetário lá que a gente pode trabalhar. E uma das minhas propostas é essa, a gente conseguir ou dinheiro de emenda parlamentar, ou dinheiro para a gente poder dar um apoio para esse cadeirante, ou esse amputado que usam uma prótese ou um equipamento como uma cadeira de rodas, para que tenha solucionado o problema de locomoção. Porque não adianta nada você gastar R$400 mil numa pasta, claro, e por causa de R$500 uma pessoa ficar dentro de casa. E eu vou falar que são vários casos que estão dentro de casa. Psyu, a gente sabe que a 104 FM é uma rádio que tem uma preocupação em levar informação somente para a população de Santa Cruz. É uma rádio genuinamente santacruzense mesmo. E conversando com algumas pessoas também, você deixou uma frase aí muito interessante. Olha, o Vitor, há 30 anos, quando nasceu o filho do pneu, porém eu não era cadeirante ainda em tal ano. E a gente sabe que hoje as pessoas acabam cruzando com o Psyu pelas ruas e o Psyu já cadeirante. Então é importante você falar também, até em termos de orientação e de prevenção para aquela pessoa mais jovem que está ouvindo, como que você tornou um cadeirante? Então, a sua colocação foi perfeita. Eu até vou fazer uma explicação rapidinha aqui que muita gente não consegue entender. Porque depois você me lembra responder especificamente essa pergunta, mas é que você me fez me lembrar uma coisa que todo mundo tem interesse e não entende. Por que começou-se a se falar há pouco tempo de acessibilidade? Antigamente, o cara ficava dentro de casa. Você tem deficiência, o problema é seu. Fica invisível. Invisível. Era um invisível que ficava lá. Por que começou a aparecer muito isso? Por causa do aumento de acidente de trânsito e também tiro, mergulho em piscina, sabe? De pessoas que eram igual eu, pessoas normais, andantes, que não tinha nenhum problema de locomoção, e passou-se a ter o problema de locomoção. Por alguma lesão, por alguma lesão, etc. Então, quer dizer, aquele que nasceu com a deficiência, ou que teve uma polio lá no começo e cresceu, ele já estava conformado. Eu não preciso ir lá, porque a minha mãe vai e traz para mim. Então, a sociedade já tornava ele invisível. Para preservar ele, acabava tornando invisível. Quando eu sofria um acidente, um colega meu, ele já era cadeirante há muito tempo, e logo depois do meu acidente, eu ainda estava com colete ainda, ele reclamou, falou, eu queria ir no Barrica tomar uma cerveja, e eu não consigo, tem uma escada aqui na frente. E é isso que você vai enfrentar daqui para frente, ele falou para mim. Eu pensei bem, falei, não vou. Eu fui lá no ICA na hora, eu tinha uma motoquinha mais pesada do que essa ali, parei na frente, e o garçom, você quer alguma coisa? Eu falei, não, eu quero entrar. Daí, como que nós vamos botar para dentro? Sim. Daí ele falou, eu já vi que você quer problema, né? Daí ele chamou o Pedrinho na época lá, o Pedrinho falou, isso aqui é do ICA, eu gostaria de fazer, mas eu não posso fazer, tem que falar com o presidente do clube. Daí estava tendo uma pechada, uma coisa assim, eu já dei a volta, já peguei o João Nantes na época ali. Ele estava lá, eu chamei ele, João, faz favor, vem aqui um pouquinho. Levei ali e falei, eu quero entrar ali agora, tomar um Guaraná, como é que eu faço? A gente está falando de que ano isso aí, Psyu? Isso aí, referência no tempo, isso aí. 2005. Faz bastante tempo. Seu acidente foi em 2004? Final de 2003. Sim. Né? Conversou com o Dr. João Nantes? Conversei com o João Nantes, ele falou assim, nós precisamos fazer reunião com o conselho, com não sei o que e tal. Eu falei, não, tudo bem, eu quero saber quando que eu vou vir aqui, vai ter uma rampa. Ele falou, a reunião vai ser daqui 10 dias e tal, eu daqui 30, 40 dias no máximo você pode vir que vai ter uma rampa. Eu falo para você que não passou uma semana, eu passei ali e já estava quebrando tudo. Fazendo a rampa. Sim. Então daí a gente vê, porque não às vezes não é culpa. O comerciante, por exemplo, ele não tem acessibilidade. Às vezes é um prédio antigo, às vezes é uma coisa, claro, mas ele não vê a necessidade, às vezes, do que a pessoa está passando. E claro, não é culpa dele, não é culpa dele. Por isso que tem que ter, conversando com a secretária ontem, a secretária da Ana Laura, ela mesma estava falando. A gente precisa conscientizar as pessoas para que eles façam com amor e não pela dor, não por cobrando multa, que eles façam, não, de fato, se arrumar uma calçadinha aqui, às vezes não vai custar nada para mim e vai ajudar uma parcela boa da população. Então, eu conversei isso ontem. O papel de conscientização também
pelo qual o poder público pode ser o indutor é fundamental. A gente está discutindo aqui investimento, estrutura, recurso, mas a conscientização, até para afetar o setor privado, né? É Sim. importante. O poder público tem um papel nisso também, né? Inclusive aqui eu vou... Campanhas, enfim, né? Inclusive aqui eu vou falar no ar aqui o Paulinho Sanches me procurou, porque ele faz parte do como é que chama ali, da Associação Comercial, né? ACE. Da ACE, né? ACE. E a gente precisa se unir para ter umas ideias, tal. Daí, inclusive, uma ideia que foi dele, eu até já falei com o Juninho, nós vamos ver se coloca um projeto de lei nesse sentido. Já falei com o procurador da Câmara, ele falou que é tranquilo, que a parecer é favorável, para a gente fazer alguma... Estava falando com o Juninho agora sobre isso. Estava com o Juninho nesse minuto. Uhum. E para a gente ter alguma isenção de taxa ou diminuição de taxa para aquele comerciante que contratar uma pessoa com deficiência. Então, isso é a ideia do Paulinho, passou para mim, eu passei para o Juninho, tá vendo como é que é? Claro. E foi, e por aí vai. E agora, eu tentei ligar pro Renan para marcar uma reunião com ele, né? Ele não atendeu, não retornou, mas é importante a gente fazer uma reunião para tratar o comércio, para o comércio fazer uma conscientização nesse sentido. O Psyu, o Dário perguntou sobre o seu histórico, e para quem talvez não conheça toda essa trajetória do Psyu professor, atleta, disputando campeonatos internacionais, antes e depois do acidente, que fique claro, né? Você seguiu com a sua carreira de atleta, inclusive. Mas fala um pouquinho como é que foi esse momento, como é que você acabou ficando com deficiente, cadeirante, para quem não conhece toda a sua história. Eu gosto de falar bastante na coisa pública. A coisa pessoal eu fico meio constrangido. É importante também. Mas é o seguinte, eu em 2003, eu era personal trainer, tinha muito aluno de personal trainer, tava voando, assim, sabe como a gente fala? Melhor momento da carreira. Melhor momento da minha vida. Tava assim com muitos alunos, ganhando muito dinheiro, e um dos meus alunos, que faleceu há pouco tempo, que é o João Luiz Qualiato. João Luiz Qualiato, que é meu amigo, né? A gente foi ele me convidou para um passeio no domingo pra gente ir num rancho lá em Avaré, e numa diversão, numa brincadeira, acabou acontecendo um acidente, né? O seu Luizito me deu muito apoio. Eu quero deixar um grande abraço para o seu Luizito Qualiato, que eu considero ele como meu amigo, né? Eu queria ter ido visitar ele agora nessa pandemia, por ele ser idoso eu não consegui ir, e depois aconteceu essa fatalidade aí do João Luiz, eu também não consegui ir conversar com ele, mas a partir daí eu tive um atendimento tranquilo, fui bem atendido, e aí começou a bater na cara, né, a realidade. Que eu falei, eu vou continuar como personal trainer. Você vivia do corpo, né, cara? Exatamente. Tem esse adicional à história, né? E eu era atleta, assim, antes eu era atleta do futebol de salão, da natação, competia regional, já fui para estadual, né? Eu era atleta assim, em Santa Cruz eu era um atleta de ponta, que fala pro município, não era de ponta estadual ainda, né? Sim. E depois, com a deficiência, eu tive a oportunidade de voltar no tempo. Porque eu primeiro fui atleta, depois eu fui professor, depois eu fui técnico. E com o meu acidente, eu voltei no tempo e voltei a ser atleta. Só que daí eu voltei a ser para-atleta. Então eu comecei a disputar primeiro natação. Natação, meu biotipo não ajudou, porque eu sou pesado e tal. Mas assim mesmo, eu ganhei várias vezes o regional, ganhei estadual umas 3 ou 4 vezes, né? Na natação. Daí eu descobri o halterofilismo, que é esporte de força, que já era a minha especialidade antes. Então eu comecei a competir o halterofilismo, que é um esporte de força pura. Daí eu me dei bem, já comecei a ganhar os campeonatos. Logo em 2007 já participei do Pan-Americano. Daí ganhei o sul-americano, o brasileiro eu sempre ganhava. Todo ano, a partir de 2008, praticamente todo ano eu ganhava o brasileiro. Daí eu fui para o sul-americano, consegui. E quando eu ganhei a medalha do Pan-Americano do México, que a minha carreira estava voando. Aí eu fui convocado pela seleção brasileira novamente para competir em Dubai, no maior
campeonato de força pública do mundo. E eu fiquei em 5º lugar lá. Então ali eu acho que foi o meu auge. E depois a idade vai chegando. Hoje faço 57 esse ano. Em 2017 eu sofri uma lesão no ombro, inclusive no último campeonato que eu participei. Eu ganhei o brasileiro ainda e sofri uma lesão no ombro. Daí a partir daí eu parei e estou até agora aqui sem mais com essa função de atleta. Claro, claro. Né? E você tem essa trajetória na política, que todo mundo também conhece. Muitas vezes a gente percebe em comentários, até fugindo um pouco da nossa pauta da acessibilidade propriamente dita, das rampas aqui da cidade, a gente volta já para esse assunto, mas aproveitando, é um personagem com uma história rica, né? Sim, totalmente. Para quem ainda não conhece, a gente faz questão de utilizar os microfones para expor isso também. Muitas pessoas dizem, o Psyu foi um político, estou colocando no passado, porque eu não sei seus planos, se você pretende voltar para a política institucional, você pode até falar aí, mas o Psyu foi um político muito polêmico. E talvez pela sua postura, pela sua maneira de agir, isso pode até ter ofuscado essa trajetória incrível de atleta que você acabou de dizer aqui, representando Santa Cruz, o Brasil. Isso às vezes fica em segundo plano. Você acha que o seu perfil de político polêmico atrapalha um pouco isso? A história do atleta Psyu às vezes é meio que deixada para segundo plano, até por prováveis inimigos que você conquistou na política e que eventualmente estão no poder. Uma coisa atrapalhou a outra, Psyu? Eu acho que totalmente. Totalmente, porque foi no mesmo tempo, né? Sim. Você lembra, eu fui no programa do Gugu, fui no programa do Geraldo Luiz, que é programa nacional, né? Então eu quebrei o recorde meu lá no palco do programa do Gugu. Então é uma coisa que ninguém falou nisso. Eles falavam de... Você foi homenageado na Câmara? Então, agora eu tenho uma proximidade muito grande com o Juninho Souza, que é meu amigo. Você é o assessor do Juninho? Eu tenho um trabalho de assessorar o Juninho lá, porque é o seguinte, o Juninho, ele é um cara... Eu não estou aqui para ficar elogiando ninguém, mas assim, o Juninho, ele é um cara que pensa 100% do dia na população. Estou falando porque eu conheço, ele dá umas pedaladas, dá uns errinhos, umas coisinhas, mas a intenção dele é a melhor possível. E é esse e pelo fato também dele ser polêmico e eu também ser polêmico, a gente se aproximou. E eu não conhecia o Juninho antes da política, eu passei a conhecer ele na época da eleição, que nós estávamos no mesmo grupo ali. Sim, e tal. Sim. E eu já falei para ele, você está eleito. E ele falou, se eu for eleito, você vai me ajudar. E a partir dessa promessa, a gente continuou junto. Então eu ajudo o Juninho em alguns requerimentos, ajudo no projeto de lei. Eu fiz mais projeto de lei para o Juninho do que para mim. Porque na época eu tinha que fazer tudo. Hoje não, hoje a parte... O Juninho faz mais essa parte que ele sabe fazer muito bem aí de cobrar, de ir para cima, de fazer o vídeo. Faz também, junto com os outros assessores lá, que tem os assessores da Câmara, outros projetos, né? Mas eu ajudo ali em alguma coisa. É sempre bom você ter alguém para conversar, né? Então, Você admite que ofuscou a questão política, sobretudo no seu perfil polêmico, ofuscou a carreira de atleta. E você se arrepende disso? Não me arrependo. Não arrependo pelo seguinte, porque a minha história vai passar, né? Mas eu acho que vocês devem ter consciência disso, que eu tenho uma apego pelo público, por estar no bem comum, trabalhando para o bem comum. Eu largo a minha clínica lá, igual hoje mesmo, não abri a clínica, fiquei de manhã, estou o dia inteiro na Câmara. E qual história vai ser lembrada pela população? O atleta Psyu ou o vereador polêmico? Eu espero que as duas, mas a minha história de vereador é uma coisa que eu me orgulho muito, né? Apesar da polêmica, eu posso garantir, eu acho que vocês que acompanham a política, que nunca teve na história de Santa Cruz um ex-vereador que faz o que eu faço. O Dário é testemunha disso, que ele nunca foi numa sessão de Câmara que eu não estivesse lá, né? Então eu acompanho. Aconteceu na gestão passada, que o Marcos Cantor era presidente, que eles fizeram um projeto de lei para proibir eu de entrar na reunião das comissões. Proibiram todo mundo, mas proibiram, na verdade, o único que era eu, então fiz... Podia fazer um projeto com teu nome. Então proibir todo mundo. Proibir todo mundo, o único que era eu. Daí o que foi um absurdo, né? O que foi um absurdo. Daí eu entrei no Ministério Público, 2 meses eu estava de volta. Porque é uma coisa que eu gosto, eu não faço por dinheiro. Tanto que hoje eu trabalho como se fosse vereador. Eu recebo demandas da população, resolvo problemas. Você falou sobre o Ministério Público. Você foi taxado pelo grupo que comanda Santa Cruz aí nos últimos 10 anos como o vereador denunciante, que vivia encaminhando denúncias.
diziam eles, muitas infundadas, e pelo que eu acompanho, muitas acabaram virando de fato procedimentos, processos, alterações foram exigidas pela justiça a partir de denúncias que você apresentou. Mas ficou essa pecha que tentaram colar em você de vereador que vivia ali no Ministério Público, denunciando, etc, etc. Me causa até eu acho até curioso, engraçado, recentemente em entrevistas do ex-prefeito doutor Otacílio, ele cita você, dizendo o seguinte: eu sempre agradeci ao ex-vereador Psyu, porque as denúncias dele me faziam abrir os olhos para eventuais irregularidades na minha gestão. Então eu agradeço o ex-vereador Psyu. Olha, que as denúncias do Psyu podem ter ajudado a acertar possíveis maus feitos, eu não discordo. Agora, quem acompanhava a política naquela época sabe que o último sentimento que o Otacílio devia desenvolver por você é a gratidão. Vocês viviam em pé de guerra. Falar agora, passados alguns anos, que ele agradecia a você pelas denúncias, passa uma ideia de uma relação tão republicana, harmoniosa. Psyu, vem aqui no meu gabinete. Obrigado pela denúncia, você está fazendo. Não era assim que a coisa funcionava. Eu acho curioso. Como é que era isso, Psyu? Então, eu consigo ver isso aí, mas pelo fato de eu estar fora da política. Agora sim, né? E ele também. E quando a gente sai da política, a gente fica mais calmo, sabe? Pode ser isso, né? E de fato acontecia o seguinte: na época, o Otacílio falava, as denúncias dele não viram nada. Exatamente. Ele sempre falou isso. Exatamente. Fora do ar e no ar. Então, mas depois, e eu já reconheci algumas coisas também que... Claro. Você pecou em alguma coisa ali? Pequei. Eu vou até falar que eu até falei com o Otacílio sobre isso numa audiência pública. Porque eu participo dessas, e estava mostrando lá o tanto do dinheiro público que é utilizado para a saúde, do dinheiro público da nossa cidade, não que vem do fundo de participação do município ou do governo estadual. E eu votei na época contra alguns impostos, alguma coisa, e eu falei para o Otacílio, falei, se não tivesse acontecido aqueles aumentos, hoje, quem sabe, Santa Cruz não estaria num patamar tão alto como estamos hoje na saúde e tal. Agora, o que eu acho ruim é ficar criando cargo, sabe, inchando a máquina, fazer essas coisas com esse dinheiro que poderia ser aproveitado de outra forma, né? Então, por exemplo, várias denúncias que eu fiz, o Ministério Público, a primeira coisa que ele faz não é ir lá e já entrar com uma denúncia na Justiça. O Ministério Público, ele chega no prefeito lá, no caso do Otacílio, tem esse erro aqui que a gente recebeu. Você quer arrumar ou nós vamos denunciar você? E aí ele arrumava. Avisa antes, né? Avisa antes, E na maioria das vezes ele arrumava. E algumas vezes que não arrumou, o processo correu e está correndo até hoje alguns aí, né? Muito bem, para quem chegou agora, convidado desta edição do Jornal Giro de Notícias, o ex-vereador e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Psyu Novaes Marques. A gente está falando principalmente sobre a questão das rampas de acessibilidade, muito mal feitas nos últimos meses aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. A expectativa primeira é de que a obra, caso seja reiniciada, agora dentro de parâmetros que de fato tornem as calçadas acessíveis. E há a pergunta sobre o que já foi feito, como é que vai se corrigir, né? O pneu mandou mensagem aqui, já vamos ler, mas o pneu, na visão dele, 70% das rampas aí não tem condições, estão fora da... Eu falo que 90%. Até mais, então. Então o negócio já tem agora esse passivo de problema. Como é que vão resolver isso? E o Psyu está hoje conversando conosco também sobre este assunto, além de outros temas que foram surgindo aqui ao longo da nossa conversa. Psyu, hoje, na sua visão, como alguém que acompanha a política, vivencia a política, já viveu a política partidária, foi vereador também e é cadeirante, quais seriam as prioridades do município em termos de acessibilidade? Se você pudesse ter a caneta na mão e definir uma política pública prioritária para Santa Cruz do Rio Pardo, quais seriam, na sua visão, as primeiras ações a serem feitas? As rampas são uma boa iniciativa, mas o problema não está na rampa, o problema está no decorrer da calçada. Tá. Né? Porque vários lugares tem a rampa na esquina, mas eu não consigo passar ali no meio do quarteirão. Então eu já vou pela rua, porque eu sei que ali eu não passo. Eu não sei se eu comentei que eu tomei uma portada esses dias, né? Não. O que acontece? Você tem a calçada, que às vezes você não pode passar, você tem que ir pela rua. Só que você não pode ir pelo meio da rua. Eu vou mais pelo lado direito, ali para dar espaço para o carro que vem com velocidade maior passar. E eu estava indo, uma moça abriu a porta no momento que eu estava passando. Eu estou com uma cicatriz aqui no braço, me mandou no meio da rua. A polícia estava passando atrás, a moça ficou desesperada, né? Porque ela não foi, lógico que não foi por querer, né? E
mandou eu no meio da rua cair com cadeira e tudo. Aí tava o carro da polícia atrás. Ainda bem que ele já parou, segurou o trânsito, foi lá, me ajudaram, tal, subi e é isso. Agora, o problema, às vezes, a rampa você soluciona e não soluciona as calçadas, né? Agora, tem esse problema do cadeirante ainda está em desenvolvimento, ainda está acontecendo, mal, mas está acontecendo. Agora, a acessibilidade não é só cadeirante, né? Claro. Então, nós temos que ver aqui a questão do surdo-mudo, a questão do cego, a questão até do idoso, né? Que também tem a mobilidade. E eu acho que essas questões é que são o gargalo da acessibilidade. Psyu, a gente sabe que você é uma pessoa que frequenta vários lugares. Eu não costumo ver você na Feira da Lua. A acessibilidade ali para você. Até porque foi feito um trabalho recentemente com a secretaria desta pasta lá, muito importante. Uma secretaria que mostrou para a população a dificuldade do cadeirante para acessar aquele local. Ou seja, a calçada hoje estaria à altura. Mas onde é realizada a Feira da Lua, não tem como. Você que é um cadeirante e tem uma certa facilidade para andar com a cadeira de rodas, enfim, ali você consegue comprar um pastel, chegar num outro local ali normalmente? Eu vou bastante na feira, apesar que assim, aquela rampa de frente para a igreja, que ali é um fosso, né? Ali você não consegue ultrapassar aquilo. Não é uma rampa, na verdade é uma entrada, né? Sim. A rampa, que é mais na esquina, também é muito difícil de passar. E aquele tipo de ladrilho, que é uma lajota, não é lajota, como chama? Aqueles blocos de cimento, né? Que é aquilo lá para um cadeirante também, que tem a rodinha da frente pequena, ela pode brecar naquilo e jogar o cadeirante para frente, né? Então a acessibilidade ali não é muito legal, mas me parece que estão falando em mudar ali, não tenho certeza se vai ter alguma alteração do local, né? Mas a rampa ali vai ser, segundo a Carla, vai ser feita. Porque a que está hoje, que foi feita hoje, nova, e aquela antiga que está lá na esquina, essas não são horríveis. O nosso amigo Toco de Gaspari, ele tem batido numa tecla já há um certo tempo sobre, sem fazer trocadilho, tá? Os tocos de árvores que acabam ficando após o corte, e muitos acabam justamente ficando nas calçadas, trazendo um risco aí para todos, né? Para ser cadeirante, para quem tá, para andante, enfim, porque as pessoas às vezes estão ali olhando na linha do horizonte e tropeçam, ou um cadeirante não consegue um espaço para passar nas calçadas, muitas já esburacadas, muitas com obstáculos. Também é um ponto que vale a pena destacar. Tem muita situação dessa, né, Psyu? Calçadas com o resto de árvore, toco, a raiz ainda fica. A raiz levanta a calçada. A raiz levanta e fica um problema para mobilidade também. Ali na lateral do cemitério ali. Sim. Subindo ali, você tem o velório na lateral, vindo para o estacionamento na lateral. Uhum. Tem ali duas árvores ali que levantou a calçada e não tem, é impossível passar. Aqui mesmo, vindo para cá agora, eu estava na Câmara, eu subi para a Clementino Gonçalves. A Clementino Gonçalves, ali em frente o debate. E em frente um bar que tem ali, tem duas árvores ali que até uma pessoa que anda ali é complicado de passar. Sim. Porque a árvore ela toma a calçada toda. Na sua visão, quais são os pontos ou prédios públicos, principalmente, mais críticos aqui em Santa Cruz? Eu me lembro que você travou uma batalha em relação ao cinema por algum tempo. Fiz a denúncia. Eu lembro que foi para ter acessibilidade no Palácio da Cultura. Não sei aqui a quantas anda a reforma daquele espaço, tão importante, mas segue fechado. Você tem, pela sua experiência, você circula muito pela cidade. Há pontos críticos assim que mereciam uma atenção maior? Principalmente em prédios públicos. O cinema, eu conversei com o doutor Saliba. Sim. Esses dias, a gente estava lembrando lá, até quando eu fiz a denúncia, ainda era a Renata que olhava a Renata Catalano que olhava essa área. Só que demora muito. Né? Só que demora muito. Agora que está acontecendo. Estão finalizando, não finalizaram ainda, estão finalizando a obra agora. Isso aí já tem 7, 8 anos. Exatamente. Né? Então, essas obras públicas demoram muito. Mas a própria Câmara Municipal, aquele elevador lá, eu já falei desde o presidente, do primeiro presidente na época, que foi o Marsola que inaugurou, né? Vocês já repararam que aquela porta é de abrir. E eu passo ali
pelo menos uma vez a cada 15 dias, que é o dia de sessão, mas eu passo muito mais quando tem eventos, normalmente eu vou. Sim. Eu tenho que ficar de costas, puxar aquela porta, abrir. Uma pessoa que tem um mínimo de mobilidade, um pouco menos do que eu de mobilidade nos braços, não entra naquele elevador. Então ele teria que ser um elevador daquele de abrir a porta porta, né? Camarão, ou uma porta que abre. Aquela porta lá é horrível. Então a própria Câmara Municipal, que é um lugar que eu estou todo dia, né? Sim. Então você vê o fórum deram uma adequada agora, fizeram um elevador, então está mais adequado. E os prédios públicos assim, para você comprar para comércio em si, aí já é mais difícil, né? Aí você já depende de outras coisas, depende de boa vontade. Com certeza. Né? Vamos às mensagens do nosso WhatsApp, 99772-6104. Como eu falei, o Pneu está na sintonia, outro cidadão que milita e tem uma importância fundamental nessa causa. Estaremos muito pior se não fosse, né, Psyu? Você pode falar com a batalha do Pneu pelo filho, principalmente, mas colaborando com todas as pessoas que são afetadas, né? O pneu ele tem uma característica, é o seguinte, ele se não fosse ele, estaríamos bem pior em Santa Cruz do Rio Pardo, a situação. Ele larga o serviço dele lá com coisa e vai e bota a cara mesmo. O Pneu ele tem que estar nessa luta, porque sem ele a coisa não anda. E ele mandou aqui, ó, sobre as rampas, as polêmicas rampas, para ele 70% tá tudo irregular. O Psyu já falou que para o Psyu é 90%. Tá feia a coisa. E ele complementou, ó, secretarias ruins, não aceitam... Secretárias, ele diz, aliás. Ruins, não aceitam ideias. Eu fiz uma dobra de ferro, eles não quiseram nem ver. Então imagino que foi uma sugestão do Pneu aí. Ele levou nessa reunião lá, ele botou na coisa, eu passei em cima, mas assim, de fato aí, com todo respeito a secretário de obras ali, de fato faltou uma atenção maior para essa. Então tá dada aí a mensagem do Pneu. Quem mais está participando conosco? A Cassiana desejando uma ótima tarde ao Psyu, a todos aqui no programa, está acompanhando a entrevista. Boa tarde, meninos. Psyu, muito bom o programa, que Deus abençoe você sempre. A Ana Rosa Martins também mandando um alô aqui. O nosso amigo Jabá, da Banca do Jabá, recuperou uma imagem aqui, ó. Cláudio Antonioli, Jabá e o Psyu numa entrevista lá no Santa Cruz News. Provavelmente após aí, 2011. Após um título, você está com a medalha aqui, ó. Essa medalha de Guadalajara, do México, legal, Pan-Americano 2011. Um abraço aí pro Jabá. Falou com a gente de lá, lembra disso? Show de bola. Lá do México nós conversamos. Então, nessa aqui você já estava aqui, você já tinha chegado. Não, mas já. então, depois quando eu cheguei... É que na verdade ele concedeu uma entrevista para mim, via telefone, lá de Guadalajara. Boa. Boa tarde a todos vocês aí. Estão falando sobre rampas, né? Olha, quem vem para Vila Fabiano, passando no Mercado Avenida, depois a ponte, vem olhando as calçadas, é muito íngreme. Há calçadas que tem até degraus, poste no meio, outras árvores atrapalhando, rampas altas passa. Passem lá para vocês verem e darem uma olhada nessa situação. A Tina, acompanhando, ela alerta sobre essa rua aí. Pela sua reação, você comprova, né, Psyu? Tá feia a coisa ali, é isso? Aquela subida ali da Amorim Ribeiro, é isso que chama aquela rua? Eu não sei o nome da rua ali, não. Eu acho que é aquele que vai sair lá no bosque ali. Ali, eu vou falar, não vai pela calçada de jeito nenhum. O nosso amigo Renatão Pintor traz uma crítica. Isso... seria obrigação dos vereadores fiscalizarem, cobrarem o poder público. Mas eles estão mais preocupados em blindar o poder público ao invés de fiscalizar. É o que ele diz aqui. Bom, mais alguma pergunta, Darmigão? Sim, tem duas perguntas aqui. Na verdade, uma colocação da gloriosa Ana Manzo. Ela está mandando aqui, Psyu, Dari Diego, conheço o Psyu como professor na Escola Genésio Boa Morte, dos Jogos Santa Cruzenses, depois vereador e atleta, um exemplo para todos nós. Tenho orgulho dele ser um campeão paralímpico, de ser atuante em nossa sociedade, de lutar pelos direitos das pessoas com deficiência. Grande abraço, meu amigo Psyu, independentemente da política, parabéns pelo ser humano que você é. A dona Ana é amiga, né? Eu adoro a dona Ana, sempre tive... ela foi diretora minha numa época quando eu era professor em Boa Morte, né? Que ela mesma falou aí. Então, é até suspeita o elogio. E a Lu Batista também está mandando um abraço para todos, está curtindo a programação aqui, fala de você em especial, fala do Diego, enfim, fala de todos nós aqui, mas está ligado também na nossa programação, a grande Lu Batista. Muito bem. E o Elias Jardineiro mandando um abraço também, acompanhando o nosso programa. Ô, Psyu, para arrematar, o caso das rampas.
o que se sabe de maneira oficial, então, tá suspensa a instalação de novas rampas em calçadas, é isso? Sim, deixa eu dar uma informação Vamos também, lá. que eu acho que é importante, porque em conversa com a Carla, ela me orientou não, ela me explicou, Sim. né? Que é o seguinte, essas rampas, elas não estão sendo pagas, elas são pagas depois de prontas. Ou seja, se você, nesse momento, não tem dinheiro público jogado fora ainda. Né? Daqui a pouco vai ser. Então, Quando tiver que pagar por isso aí, né? É que eu não posso falar lá na frente se vão... Claro. Porque eles pagam a rampa depois que estiver certinha. Entendi. Então, o problema... Não pagou, não gastou nada até agora com isso aí. Segundo ela, não. É só obra ruim, por enquanto não tem o dinheiro gasto, pelo menos. O que tem de ruim é a quebradeira, a coisa, Claro, o transtorno. Eu tô sendo irônico aqui, é um absurdo isso aí, pô. É o transtorno. Agora, essa questão de pagar depois é bom, só que assim, será que eles vão voltar para fazer? Não vão? Eu, por mim, eu acho que seria melhor fazer aqui. Tipo, porque aqui, o próprio Pneu falou isso naquele dia que a gente conversou lá na frente da DEFES. O pessoal está aqui, a gente cobra deles. Agora você vai falar com esses pedreiros que são de fora, eles têm que ouvir o engenheiro, e o engenheiro deu essa informação para eles e fica por isso mesmo. Ele não ouve a gente, eles não têm. Agora o pessoal daqui sabe quem é o Pneu, sabe quem eu sou, sabe, você dá orientação, eles vão seguir. Então, eu acho que esse convênio, no fim, está mais atrapalhando do que ajudando. O Pedro Figueira mandando um abraço para você também, acompanhando a nossa programação. Juninho Souza também, ligadinho aqui, mandou um abraço para você. E uma última manifestação no WhatsApp, Psyu, o Walter Borracheiro, ele cita um outro local da cidade em que foi feita uma rampa, diz que é em frente à Escola Boa Morte. Tem rampa, só que ninguém passa na calçada. Eu não sei se porque a calçada tá tão ruim. A calçada tem um degrau ali. Então deve ser isso. Então, assim, tem uma rampa, só que a calçada é intransitável. Então também uma coisa não ajuda a outra, né? Então é aquilo que eu falei no começo. O problema maior nem é a rampa, o problema maior são as calçadas. Né? Perfeito. Então aí que tá. Sobre esse assunto, algo mais a acrescentar, a sua opinião? E a gente tem uma tradição que ainda não existia quando você vinha enquanto vereador, é mais recente, de o convidado escolher uma música final. Então você pode também pedir uma música para a gente encerrar o programa de hoje. Tá, posso falar mais uma palavrinha? Por favor, fica à vontade. Como eu disse no começo, eu não estou falando em nome do Conselho, né? Mas eu vou... ontem, quarta-feira, hoje é quinta? Hoje é quinta-feira. Então foi ontem, nós tivemos uma reunião no Conselho e... Foi a dona Ercília Cunha também pediu uma rampa, na verdade um bolsão para frente da casa dela, e eu queria me colocar à disposição para todas as pessoas que tiverem algum problema de acessibilidade, de alguma coisa, e fazer um pedido para as pessoas com deficiência também, para a gente se unir. Eu fiz um grupo de pessoas com deficiência para a gente trazer problemas, né? Sim. Tipo, eu tô com um problema aqui, tira uma foto, manda, a gente leva pro conselho, né? Então, a Edna também participou, a Edna Cadeirante, acho que todo mundo conhece, né? Ela participou da última reunião e eu dei a ideia do seguinte, para testar as rampas, a cadeira dela e ela seria ideal, porque se ela passar, a maioria passa, porque, por exemplo, a cadeira do Vitor para negócio, ela é motorizada, o Joãozinho Mossoni tem uma cadeira motorizada, a irmã do Vitor tem cadeira motorizada, o Vitor, filho do Pneu, tem... Então, a da Edna não, ela é manual e ela tem um peso, um extra peso ali, que ela tem uma dificuldade maior. Então, ela seria a pessoa ideal para fazer o teste das gabarito. Exatamente. Se passar pela dela, pelo tamanho da cadeira, as outras teriam... E pelo peso e pela dificuldade a mais que ela tem. Então eu acho que seria bom. Esse grupo que você disse que criou, as pessoas, vocês se falam por WhatsApp, é um grupo WhatsApp, e você pode divulgar isso ou procuram você, o Psyu, nas redes sociais, é melhor? Você tem perfil no Facebook? Como é que a pessoa pode contatar você? Eu tenho o meu celular, que é 99771-4545, é o número fácil. Repete pra gente aí. 99771-4545. Depois a entrevista fica gravada, gente, fica salvo, vocês podem voltar e anotar o telefone. Eu tenho o Facebook, que é o Psyu Marques, eu tenho dois, e Psyu Novaes Marques, né, que dá para ir pro Messenger lá, e tenho também Instagram, que é @Psyu Marques. Pode entrar em contato contigo aí. Só que o Instagram eu não uso muito, tal, é mais o Facebook mesmo e o WhatsApp. Beleza. Né? A música?
Uma música que me pegou de surpresa, mas eu tenho aqui na minha cabeça. Starway to Heaven, do Led Zeppelin. Olha, muito bom. Antes da a última pergunta, mas não precisa só comentar, só sim ou não, tá bom? Você acha que tem punição no caso da Codesan, já que você acompanha? Eu acho que vai ter, mas assim, eu tenho medo que estoure só do lado mais fraco. Eu acho o seguinte, um presidente de qualquer empresa, não só da Codesan, ele tem que estar sabendo o que está lá dentro, o que está acontecendo lá dentro. Eu acho, vai punir tem que punir ele, porque é o responsável, né? Um time de futebol, que vocês manjam muito disso, se acontece uma burrada lá, quem que paga? É o técnico, não é? É isso. Então eu acho que ali é o que, na minha opinião, que tem que acontecer. Porque senão a repercussão vai ficar muito negativa para o prefeito. Psyu Novaes Marques, ex-vereador e atualmente presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, convidado desta edição aqui do Dia de Notícias. E eu acabei de derrubar a live, pelo menos foi no final.